Olá, Derivação do Infinito! Hoje eu vou te contar o que não te contaram sobre os sonhos e sonhos lúcidos e qual é a relação disso com o despertar espiritual que nós estamos passando planetariamente e como tu usar os sonhos para criar a realidade que tu prefere. Então a gente vai estar dando uma bela revisão sobre esse conteúdo. Vamos lá. Primeiro de tudo, hoje eu tive um sonho lúcido. Então eu acordei lá pelas 3 da manhã, 3h50, e eu já percebi que quando eu acordo de madrugada daquele jeito meio que acordadão, sabe? Tipo, não vou conseguir mais dormir, eu tenho mais facilidade para ter sonhos lúcidos. Então, quando eu volto a dormir, as chances são bem altas de eu ter sonhos lúcidos. E uma coisa que aconteceu essa noite foi que eu percebi que eu começava a relaxar, eu começava a me ver fazendo outras coisas. Eu começava a sonhar, por exemplo, que eu estava editando vídeo. No começo eu não reconhecia inicialmente que era um sonho. Ou eu começava a sonhar que eu estava com outras pessoas e ficavam certos barulhos na minha cabeça que eram meio que estranhos para mim. E inicialmente aquilo me assustou, porque aquilo é um mecanismo de sobrevivência da minha própria mente, e também isso acontece com você quando você experiencia uma coisa muito diferente durante o sono. O mecanismo de sobrevivência da sua mente, ele chuta, entendeu? Ele tenta funcionar para te fazer sobreviver. Mas o ponto é tu compreender que aquilo é uma ilusão, que aquilo é um sonho, que aquilo é só uma frequência que tu não conhece e relaxar, dependente se você está sentindo medo. Aí na medida que eu fui relaxando, no sonho eu comecei a perceber, eu tô sonhando, eu tô realmente na cama. Eu não tô, pelo menos na realidade física, eu tô na cama, não tô aqui nesse PC. E aí eu fui dormindo e acordando, e dormindo e acordando várias vezes. E aí eu fui percebendo cada vez mais que eu tava sonhando, até chegar no momento onde eu tava sonhando e eu tava completamente lúcido de que eu tava sonhando. Então, eu tô num plano espiritual. E agora uma coisa bem interessante pra gente entender sobre o plano espiritual, uma coisa que o Bashar ensina, é que entre a realidade física e a mente superior, que são dois níveis de consciência, como eu explico aqui no canal, tem uma coisa chamada The Template Level Reality, que traduzindo diria o nível de realidade básico, o nível de realidade projeto, o nível de realidade tela azul, sabe? Sabe aquelas plantas que os arquitetos fazem sobre as casas deles? É quase como se fosse a planta da realidade física. É tipo como se a mente superior estivesse projetando uma luz, aquilo passa pelo nível de realidade planta e aí é projetado na realidade física. Só que se tu alterar essa planta, tu altera completamente a realidade física. E uma coisa que o Bashar ensina é que quando a gente tem sonhos lúcidos, a gente consegue mais conscientemente alterar o nível de realidade de planta para o que a gente prefere. Então, lembrando disso, hoje eu fiz isso e eu mudei mais para a realidade de manifestação que eu prefiro, que é onde eu tenho total confiança e eu expando naturalmente através do meu canal, falando com centenas de milhares de pessoas, que isso é uma meta para mim, isso é um sonho para mim, é o meu objetivo da lei da atração, vamos dizer assim. E fazendo isso, e foi uma forma bem intuitiva, sabe? É simplesmente tu decidir dentro do sonho. Tá, agora eu quero alterar o nível de realidade básico. E aí começa a meio que colocar as crenças que tu quer ali, entendeu? E aí eu comecei a colocar, por exemplo, a crença de que eu sou merecedor, eu sou bom o suficiente, que eu consigo, que eu já sou um youtuber, que eu já sou conhecido, que eu já sou famoso, sabe? Comecei a colocar essa energia, e aí colocando essa energia, eu comecei a sentir aquilo ser real, e aí quando eu me olhei no espelho, eu tava com uma câmera GoPro, sabe, na minha testa, assim. Então, tipo, olha que interessante como a realidade mudou, né? Eu tava filmando aquela experiência no sonho, sabe? Então o sonho meio que criou uma representação daquela energia que eu tinha colocado pra fora. E hoje eu acordei com um sistema de crença muito mais limpo pra gravar vídeo, tanto que eu tô gravando um vídeo agora de manhã, tipo, no fluxo. Percebi que eu não tenho que ter tanto medo de conter as coisas que eu falo, como eu tava tendo. Não tenho que ter tanto medo de repetir, porque é um trabalho, eu posso ver como um trabalho, como qualquer pessoa, então eu posso colocar pra fora o que eu prefiro sempre, entende? Ok. Mas agora, continuando, queria conversar com vocês sobre a questão de que os sonhos são, na verdade, a interpretação da tua mente física para muitas vezes coisas que acontecem no nível da mente superior. Então os sonhos, eles não são necessariamente uma coisa que está acontecendo ali no plano dos sonhos. Muita gente vem falar, eu tive esse sonho muito legal, e nesse sonho eu tava, sei lá, voando numa batata, e aí apareceu aquele meu amigo, e aí começou a chover. E aí, será que isso representa alguma coisa? Pode representar alguma coisa, você pode criar uma associação, mas entenda que muitas vezes, na verdade sempre, quando a gente vai dormir aqui, mas na verdade a gente acorda no plano espiritual, que é um nível mais verdadeiro do nosso ser, vamos dizer assim, no sentido de que é um nível que não acaba, é um nível que depois que a gente morre a gente acessa de novo. Então é um nível que dura mais, se você parar a pensar, do que a realidade física. A realidade física é mais passageira do que a realidade espiritual, mas aqui na realidade física a gente consegue criar a ilusão, a crença de que a realidade física é mais sólida e mais verdadeira,
E aí a gente cria a ilusão de que quando a gente vai dormir a gente tá vendo algo que não é real. Mas na verdade é o contrário. A gente tá no plano espiritual agora, sonhando que a gente tá encarnado na realidade física. Percebe como isso muda? Então a gente já tá no plano espiritual nesse exato momento, você já tá no plano espiritual nesse exato momento, só que você tá sonhando que você deixou o plano espiritual para encarnar na realidade física, mas a realidade é que tu nunca deixou. E quando tu sonha, tu acessa mais isso. Então nos sonhos, quando tu tem símbolos, informações, coisas que às vezes parecem muito louca ou às vezes parece até simples de entender, entenda que isso é sempre a interpretação da sua mente física para vibrações de planos de consciência superiores. Então existem, como a gente já conversou aqui no canal, existem infinitos planos de consciência para você acessar com a sua consciência. Essa realidade aqui é só uma das infinitas realidades que existem, então você pode, na medida que você experimenta sonhos lúcidos, ou até meditação, ou simplesmente age na tua empolgação, tu vai se conectando com diferentes frequências que são coerentes com diferentes níveis de realidade. E esses níveis de realidade eles podem te auxiliar a receber informação de planos espirituais superiores, de outros seres, de outras entidades, enfim. E isso pode te auxiliar no processo de despertar para quem você realmente é. Então, lembre-se que os sonhos lúcidos e os sonhos em geral são a sua mente física, que só conhece coisas físicas, tentando interpretar coisas de dimensões superiores através das lentes limitadas dela. Então, às vezes, ela vai colocar, sei lá, um urso que apareceu no teu sonho, mas na verdade tu estava em outro nível de dimensão e a única coisa próxima daquele ser, daquela entidade que apareceu no teu sonho, pra mente física, é um urso. Mas na verdade não é um urso, é um outro ser que não tem como representar na realidade física. Aí ela coloca um urso no lugar. Ou, por exemplo, uma batata, entende? É mais ou menos isso daí. E agora? Eu assisti há pouco tempo uma sessão do Bashar, onde ele fala sobre sonhos negativos, onde as pessoas falam que têm sonhos negativos e que elas sonham com coisas que não são tão boas, onde elas sonham que estão sofrendo ou que estão com depressão, tristeza. E o Bashar falou que muitas vezes a gente utiliza os sonhos no nível superior, a gente cria esses sonhos para nós porque a gente quer lidar com essas emoções que tem dentro de nós, mas de uma forma segura. Em vez de, por exemplo, tentar experienciar morte e assassinato, por exemplo, uma coisa que a gente sonha às vezes, na realidade física. Em vez de experienciar isso na realidade física, que é muito perigoso e é contra o nosso tema de exploração, a gente explora no plano espiritual, para que daí quando a gente acorda, o trabalho tá feito, não preciso trabalhar isso quando eu tô acordado. E ele deixou bem claro que isso varia da definição que tu dá. Então, por exemplo, se tu der a definição de que ter um sonho ruim é um mau presságio, por ser uma crença negativa, isso é uma vibração que tu tá colocando na tua frequência, na tua consciência. Quando tu coloca uma vibração, uma crença negativa na tua consciência, tu vai projetar que aquela realidade é real. Então você só vai ter confirmações que a realidade negativa é real. Da mesma forma que quando você projeta uma crença positiva, como por exemplo, que você tá fazendo trabalho de sombras durante o teu sonho para você não precisar trabalhar durante o dia a dia. Você projeta isso, você vai ter uma projeção na sua realidade, que aquilo é real. E aí você mais e mais e mais vai experienciar que aquilo é real, com confirmações que aquilo é real. Então entenda, não é só uma coisinha bonitinha que eu falo quando a gente cria nossa realidade através das nossas crenças, mas na verdade a gente está literalmente criando nossa realidade através das nossas crenças, como se a gente estivesse projetando um filme. Então quando tu tá vivendo um drama, se tu tá vivendo alguma coisa negativa, lembre-se, a realidade não tem significados. Se você tá vivendo algo negativo na sua emoção, quer dizer que você tá dando um significado negativo. Então investiga, cria clareza sobre quais significados tu tá dando, para que tu possa escolher mais conscientemente os significados que você prefere dar, ao invés dos que você não prefere dar. Então, eu espero que tenha gostado desse vídeo. Se tu gostou, deixa nos comentários o que tu achou, deixa nos comentários o que tu gostaria que eu falasse sobre, perguntas e todo esse tipo de coisa. Manda esse vídeo para algum amigo que faria sentido para ele ouvir. E se inscreve no canal se não era inscrito ainda, deixa teu gostei. Eu sou o Edu, esse daqui é o canal Infinitando e eu te vejo no próximo vídeo. Falou!